estava vendo aí o Made in Brasil, que se apresenta sábado e domingo lá no Centro Cultural São Paulo, com entrada franca. E ela estava, a Carla Lopes, que está aqui com a gente, está dizendo que o Vecchione é pai... É do Eric Vecchione, um amigo, grande amigo meu, produtor cultural. Ah, legal. Tá vendo como o mundo é pequeno? Mundo Ervilha. Mundo Ervilha? Tá vendo? Morar em cidade pequena é bom por causa disso. A gente se encontra. Verdade, muito pequena São Paulo. Memórias do Rio, do Rei e do Dia. Bom, antes da gente falar do espetáculo propriamente dito, vamos falar da sua aventura. Isso. Né? Claro. Em 2016, o ano passado, eu tomei conhecimento de um projeto chamado O Caminho do Sertão, que percorre trechos do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Isso, do Guimarães Rosa, mais especificamente quando o Riobaldo se torna o chefe do bando. Esse projeto, ele já está, esse ano completou sua 4ª edição, é um edital que é elaborado por pessoas da região, que estão querendo criar ali um corredor literário, um ponto turístico que tem esse viés ecológico, mas também literário. Quer dizer, as pessoas se inscrevem, eles selecionam um número... O ano passado comigo foram 70 pessoas do Brasil todo e alguns participantes de fora do Brasil também. Também, E aí você tem que encaminhar para eles pedem que você escreva uma carta de próprio punho, dizendo por que é que você tem que fazer parte do Caminho do Sertão. Por que você tem que fazer parte dessa expedição? Por que eu quero participar disso e qual é a importância disso para mim? Isso, por que eu tenho que estar lá com esse grupo? E... O que você falou? Eu coloquei... Então, no momento em que eu me inscrevi... no momento em que eu me inscrevi, eu estava fazendo uma pesquisa especificamente sobre Diadorim. Eu ganhei o Grande Sertão Veredas com 12 anos de idade. A minha família sempre me achou... leu com essa idade? Então, não, a minha família sempre me achou muito mais adiantada do que eu realmente era. Tentei durante muitos anos, mas eu acredito que o Grande Sertão também é um livro que te escolhe. Você pode até conseguir ler, por algum motivo, um vestibular, alguma coisa assim, mas a imersão mesmo acontece quando você está pronto para conseguir mergulhar nele. Então, eu ganhei com 12 e consegui ler com 28. Ah, é? Ficou lá guardado. Ele ficou lá esperando por mim. Quando você fez esse caminho, vamos dizer assim, como é que chama? O Caminho do Sertão. Caminho do Sertão. Você já tinha a ideia de montar um espetáculo a partir dessa experiência ou não? Não a partir da experiência. Eu já estava estudando, estava fazendo pós-graduação em teatro, dança e performance. E a minha pesquisa estava caminhando um pouco para essa ideia de sair da construção de um personagem e ir para uma construção de uma figura, de um signo. Como é que seria isso? E nada mais signo do que Diadorim, que já era um ícone para mim desde de quando eu tinha lido aos 28 anos. Vamos relembrar para as pessoas que não estão muito familiarizadas com a obra do Guimarães Rosa. Diadorim e Riobaldo. Isso. Né? Dois jagunços que se conhecem ainda na infância, se separam depois de um encontro muito rápido na beira do rio e se reencontram depois, muitos anos depois, ao acaso, né, uma virada do destino, eles acabam se encontrando. E Diadorim é um jagunço que no bando é conhecido como Reinaldo, e que depois acaba confidenciando a Riobaldo que somente ele poderia chamar de Diadorim, então era um segredo entre eles também esse nome. E aí, Diadorim, o Reinaldo, ele que conduz o Riobaldo para o caminho da jagunçagem, né? E Riobaldo, na verdade, segue esse caminho muito por conta desse fascínio que desde o começo Diadorim exerce sobre ele, né? Que é, na verdade, o fio condutor das pesquisas que eu fiz enquanto estava ainda na pós-graduação. Uma das linhas, tem várias linhas de pensamento, mas uma delas é que sem Diadorim não existiria Grande Sertão, porque é a partir desse encontro, dessa figura, que todas as memórias começam a ser desencadeadas, que ele vai virar jagunço e depois tem aquela grande virada que tem relação direta com ela, né, que é com relação ao pai, né, que acaba sendo assassinado. E aí ele promete, então, que vai vingar o pai, e aí eles se juntam mais ainda. Toda vez que ele ameaça sair do bando, de alguma maneira, é essa figura, esse fascínio, que ao mesmo tempo é um tormento, porque são dois homens.
São dois homens que estão ali vivendo a jagunçagem. Isso perturba, né? Isso é a perturbação, é a neblina, né? A neblina. Diadorim é minha neblina, né? Esse é o que ele não consegue enxergar, ele sente, mas ele não consegue enxergar direito. E é essa figura, essa neblina, essa força que é o fio condutor dessas memórias do Riobaldo, que a gente vai resgatar no processo de montagem do espetáculo. Primeiro construindo através de um treinamento mesmo, bem psicofísico, de percorrer caminhos durante o ensaio, de rio, de montanha, de colina, para construir essa imagem, essa imaginação e essa figura de Diadorim. E junto com isso, um outro treinamento de capoeira, que foi o que a gente acabou escolhendo como uma equivalência, vamos dizer assim, ao sertão, aqui em São Paulo. E aí a gente também vai fazer esse treinamento com a capoeira para construir essa resistência e esse corpo forte que é capaz de percorrer o sertão. Então, tudo isso a gente fez antes do caminho. Então, já existia uma pesquisa, já existia a ideia de Diadorim como signo que percorre um caminho. E que caminho é esse que Diadorim percorre? Essa é a primeira parte. Aí eu conheci o Dayan Castro, que é um fotógrafo que tinha feito o Caminho do Sertão, que falou com o Diego José Vilar, que é o encenador do espetáculo, e falou, olha, vocês estão pesquisando o Grande Sertão, vocês têm que fazer o Caminho do Sertão, ela tem que ir. E aí coincidiu que estava assim, nas últimas semanas para mandar o edital. Eu ainda posterguei um pouco, porque essa coisa, o que eu vou escrever, né? E aí, quando faltava pouquíssimos dias, eu falei, tá, então é agora, é o momento, se não for hoje, eu vou... E foi. E aí eu escrevi, basicamente, e que era muito reflexo daquele momento, que eu estava em travessia de mim mesma. Era assim que eu me sentia. Eu estava num momento de mudança muito grande, de aprendizado, e tudo estava me movimentando muito naquele momento. Então, eu sentia que fazer a travessia, vivenciar na prática aquilo que aquele já tinha me movimentado, seria fundamental para que eu pudesse concluir essa travessia e descobrir a Diadorim que existe em mim. Porque a Diadorim que é contada no Grande Sertão Veredas, ela é memória do Riobaldo, ela é o que ele escolheu lembrar. Ele escolheu lembrar, exatamente. E aí eu queria, dentro, obviamente, usando como base o que ele escolheu lembrar para essa construção física, mas eu também queria ter o que eu pudesse lembrar. E aí coloquei isso, coloquei que eu estava em travessia de mim mesma, num ponto crucial, e que a partir dali, a partir da caminhada, que eu poderia saber para onde eu iria. E aí você fez a caminhada, 170 quilômetros, em uma semana. Isso. Cerca de 12 horas por dia. Por quê? Porque tem as pessoas que são super rápidas, super providas de resistência física e tem os mais frágeis. E que vão, em 6 horas eles já fizeram o percurso. E tem eu, a pessoa que acabou no começo, porque você não tem muito noção, eles não te dão uma prévia do que vai acontecer, até para você viver, cada um vive a sua experiência. Então, no começo, eu pensei, não, eu vou nos da frente, porque eu chego na frente, eu já consigo... Imagina, no final das primeiras 4, 5 horas, eu já não estava dando conta, porque 40 graus, muita gente, muito calor, e a gente vai não é por estradas. Não é pela estrada, não, né? É vai por dentro, trilha pelos, mesmo. Os guias são moradores da região, que se colocam lá como facilitadores para nos guiar, literalmente, né? Aí desisti, falei, não vou conseguir ir nos da frente, fui ficando para trás, até porque se dividia isso em alguns, né, os mais rápidos, né, isso os do meio e os... Naturalmente ia formando esses grupos, né? E eu acabei ficando para o final, e na verdade foi a melhor experiência que eu poderia ter, porque a partir do momento que eu assumi a minha limitação de que para eu poder viver o caminho, aqui é o meu lugar, aqui é o meu grupo, ali era o meu lugar, e que às vezes chegar por último pode ser a melhor coisa que vai te acontecer, eu tive a oportunidade de vivenciar um outro tempo, porque também quando eu não tinha mais pressa de chegar, então eu conseguia dialogar com esses guias que ficavam para o final, que eram duas pessoas incríveis, que é o Berges e o Fanta, que é o José Albergues e o Marco Aurélio, que são moradores de lá. E aí eles tinham um gosto especial em ensinar. Então essa árvore, você quer experimentar essa casca? Quero. Aí umas coisas horrorosas, mas experimentava a casca. Você está pisando errado, por isso que você está perdendo a pele do seu pé, porque no segundo dia eu já tinha perdido toda a pele do pé. E eles que tiveram que fazer o curativo
para eu poder continuar. E eles falavam, se você não quiser continuar, você pode ir... tinha um carro de apoio e tal, né? Eu falava, eu não posso fazer isso, eu tenho que conseguir. E eles falavam, então se você quer, você vai. E aí eles faziam o curativo e 12 horas, 14 horas depois de caminhada, tava eu lá, a última, mas chegando firme e forte. Aí as memórias do rio, do rei e do dia. Por que do rio, do rei e do dia? Então, são três caminhos narrativos diferentes que a gente tem. A construção física que a gente fez anterior à caminhada, ela construiu um caminho. Esse caminho, ele é sempre repetido. Só que toda vez que ele é repetido, ele é diferente. É a ideia de repetição, transformação, e aí uma nova criação. É como um ensaio do teatro mesmo, quer dizer, ele é sempre igual, mas é sempre diferente. É sempre diferente, porque ele está aberto ali para essa construção, para essas modificações que fazem parte da criação. Então a gente tem Memórias do Rio, uma escolha de histórias que são específicas das Memórias do Rio. O caminho que eu faço é o mesmo. É o mesmo. Mas a história e como eu me relaciono com as pessoas e com os elementos é outro. Que, aliás, é como as águas do rio mesmo. Né? São sempre as mesmas, mas nunca são as mesmas. Exatamente. E aí quando a gente escolhe, porque as histórias que eu conto no espetáculo são histórias reais que eu ouvi dessas pessoas. E também um pouco das histórias que eu vivi. E o rei? O rei, ele vai trabalhar algumas memórias que são mais pesadas, mais masculinas. Ele tem porque cada um dos percursos, ele também tem uma intensidade diferente. Então, no Rio, obviamente, você vai ter uma noção um pouco mais de transição, de percurso, de passagem. O rei, ele traz uma força. Talvez seja o que as pessoas que leram Grande Sertão Veredas vão mais ligar à figura de Adiadorim que aparece no livro. Que ele é mais vigoroso, ele é mais masculino, vamos dizer assim, né? E o dia, que aí ele vem com uma ideia de infância, de florescer, de início de tudo. Ele é mais leve. Mais leve. Então, a gente tem essas três narrativas. Eu estou percorrendo sempre os mesmos caminhos, são as mesmas ações no espetáculo, mas quando eu conto histórias diferentes e coloco as intensidades diferentes, né, as memórias diferentes, isso cria para quem está assistindo um espetáculo completamente diferente dentro da narrativa. Na narrativa. A gente tem umas fotos aí, nós estamos falando de Memórias do Rio, do Rei e do Dia, você estreou semana passada. Isso, dia 27, no Teatro Municipal da Moca, Arthur Azevedo. Arthur Azevedo, lá na Moca, né? Isso. Vamos dar uma olhadinha nas fotos da Carla Lopes. É um espetáculo solo, né? Você faz solo, sozinha. Caramba, depois de tudo isso que você falou, assim... Dá a impressão que tem um monte de gente e tal. Mas eu acho que, no fim, a gente sempre está... cercado. Como são memórias, e eu vou lembrando das pessoas e contando as histórias dela, então, de alguma maneira, essas pessoas estão comigo. Você vai... E o público também fica muito perto. Uma coisa que o Una Teatro, que é o meu grupo, né, que está desde 2009 nessa pesquisa, um teatro mais contemporâneo, propositivo, então a gente pega histórias, e tenta trazer para o mais atual possível. Então, eu estou contando Grande Sertão Veredas, que é um clássico, que é um grande livro, mas as histórias são de agora, são histórias reais. Você diz o público chega muito perto, por quê? Ele está junto, na verdade, né? O espaço cênico, ele não tem uma divisão, na verdade, Você faz no palco? O público está no palco? Não, nós estamos na sala experimental. Não tem palco, não tem palco. É um espaço plano, isso. A gente montou, o cenário é uma instalação cênica mesmo, e o público fica... em volta comigo. Arena, em alguns momentos eu interajo com eles, eles interagem na peça, por quê? Porque eu nunca sei qual história que eu vou contar. Eu só sei as histórias que eu vou contar a partir de uma interação que o público faz, ele decide qual é a memória. Então, cada espetáculo são 2 memórias, então são 2 trajetórias por apresentação, que eu só fico sabendo quais são no momento em que eu estou fazendo. A partir dessa interação Exatamente. com o público. O público não sabe o que vai assistir, mas eu também só sei o que vou contar para eles quando eles interagem comigo. Olha que linda essa foto. Isso. Esse esse, por exemplo, é a Memórias do Dia. Do Dia. Isso. Memórias do Dia. E aí do Rei nós vamos ter uma modificação do espaço cênico, é o mesmo cenário, mas tem uma modificação do espaço cênico e dos elementos que eu uso em cena.
Essa parte aí, por exemplo, é o quê? Ainda é o dia, isso. Tá. Ainda é a Memórias do Dia. E aí esse espaço cênico do dia, ele traz essa coisa um pouco mais poética com as flores do ipê-rosa, que é uma flor que é característica também da região lá do sertão, né? E aí a gente optou por montar esse espaço cênico com pouquíssimos elementos. Então a gente tem uma canoa, um barco, e a gente tem uma árvore. E enquanto eu estou fazendo esse percurso, essa canoa e essa árvore, elas vão criando também ali as atmosferas por onde eu estou passando. A canoa, uma hora é canoa, outra hora ela vai se transformando também, conforme eu vou contando. Então é um espetáculo bem vivo. Você montou essa dramaturgia, você escreveu essa dramaturgia. Isso, os textos são a concepção do espetáculo, nessa ideia das três e dos percursos. É minha e do Diego José Vilar, que é o encenador. Os textos todos são meus, todos são histórias que eu vivi. Na verdade, ao todo são 32 textos, porque são muitas histórias. E aí a gente fez um apanhado de cerca de 10, 12 que compõem essas três narrativas, porque de Adorim é silêncio também. Então a gente não poderia ter um espetáculo que fosse o tempo inteiro só com narrativa. Tem momentos em que precisa ter essa suspensão, que é um momento que efetivamente a gente está trabalhando essa figura dela mesmo, que é esse silêncio, esse olhar, e que foi construída e que não podia ser deixada de lado. Acho que são dois personagens dos mais fortes, dos mais bonitos da literatura brasileira, né? Sim. De Adorim e Reobaldo, é uma história lindíssima, né? E forte. E nas pesquisas, né, durante o tempo de imersão mesmo nesse processo, então eu já tinha lido O Grande Sertão Veredas, li de novo quando voltei da caminhada, e aí aquilo que aconteceu comigo foi que, a partir do momento em que eu conversei com as pessoas e o tempo de fala e todo aquele universo e toda aquela... Impregnou. E aí quando eu li, eu enxerguei um Grande Sertão completamente diferente. Né? Que acontece mesmo, de tempos em tempos, quando a gente retoma o Grande Sertão, dependendo de como nós estamos, aí a gente enxerga coisas e reinterpreta as coisas que são colocadas ali de uma outra... A camada de entendimento vai mudando. Totalmente. Né? Mas eu também tive um cuidado de revisitar isso uma terceira vez e separar desse livro, né, dessas histórias todas do Reobaldo, eu separei só o que dizia respeito a de Adorim. Então eu quis fazer um filtro mesmo, porque ela tá bem diluída dentro das memórias, ele conta muito mas partes em que ela fala mesmo são pouquíssimas. E aí eu extraí esse pedaço especificamente onde ele conta sobre ela, e aí ele vai criando essa figura, mas também tem os pedaços onde ele lembra o que ela fala, muitas vezes contradiz algumas coisas. Então essas contradições também a gente quis colocar presente dentro do espetáculo. Por isso que as três versões têm intensidades muito diferentes. Bacana, que trabalho profundo e longo, né? Você está nesse processo há muito tempo. 1 ano e meio. 1 ano e meio. É uma produção independente, né, do Una Teatro. Mas todos os nossos processos, os nossos processos acabam sendo muito imersivos e acabam tem uma duração um pouquinho maior mesmo. Se estende mesmo, né? Às vezes um pouco mais do que a gente gostaria, porque como produção independente a gente também precisa encontrar o momento certo para finalizar. E vocês estão fazendo lá no Teatro Arthur Azevedo, então na Paz de Barros, na Moca, que dias, que horas? Sextas, sábados e domingos, sextas-feiras às 21, sábados às 21 e domingos às 19 horas. Sexta e sábado às 21, domingo às 19 horas. Até quando? Até o dia 26 de novembro. E... uma coisa que acontece no teatro especificamente é que eles só dinheiro, não aceita cartão, então a gente já está avisando agora para não ter problema. O ingresso é barato, né? Isso, preços populares, R$20 inteira, R$10. 10 a meia. Pessoas jovens, pessoas muito jovens. Quase todo mundo, né? Os mais idosos, os mais jovens, os estudantes, os professores. Preços populares, porque a ideia também do espetáculo é trazer essa obra do Guimarães Rosa, que é tão profunda, mas por uma veia também que é entretenimento e acessível, né? Mostrar que Grande Sertão Veredas e Guimarães Rosa, ele está mais próximo da gente do que a gente imagina. Maravilha. Carla, sucesso para você. Parabéns pelo trabalho, hein? Obrigada, Tílio, eu que agradeço.